Amém? Amém. Bom dia, bom sábado. Deus seja louvado. Amém? Irmãos, a lição da escola sabatina nos ensina muitas coisas, né? Ele está nos ensinando, né? Ele está aprendendo muita coisa. Eu quero abrir o culto hoje uma história, uma reflexão para a nossa vida, né? O tema é vaso quebrado. Havia um homem chamado Elias, conhecido na sua vila como alguém difícil, amargo, sempre revoltado com a vida. Já havia passado por perdas, traições, injustiças, e com o tempo construiu muros em volta do coração e se afastou de todos, inclusive de Deus. Isso acontece com a gente, né? Certa noite, após mais um dia vazio, ele encontrou um vaso de barro antigo no sótão da casa de sua avó, agora falecida. Curioso, tentou limpá-lo, mas ao cair no chão, o vaso se quebrou em muitos pedaços. Eli suspirou: mais uma coisa quebrada em minha vida. Acho que ele já estava tão cansado, né? E quando ele acha aquele vaso antigo, ele começa a limpar, era para ele fala: não está nada certo também, né? Enquanto ele olhava para os cacos, uma lembrança surgiu. Sua avó sempre dizia que Deus é especialista em consertar o que o mundo chama de perfeito. Sentiu pela primeira vez em anos uma lágrima escorrer, não por tristeza, mas por saudade e talvez por esperança. E naquela noite ele se ajoelhou-se, entrou sobre os cacos e falou com Deus pela primeira vez em muito tempo: Senhor, se ainda estiver aí, se ainda quiser alguém como eu, me transforme. Aos poucos, a vida de Elias começou a mudar. Não foi de um dia para o outro, mas cada atitude, cada decisão passou a ser guiada pela fé. Com o tempo, ele se tornou um conselheiro respeitado, conhecido. Agora não por sua amargura, mas por sua sabedoria e compaixão. Anos depois, alguém me perguntou o que causou tanta mudança. Elias sorriu, apontou para uma prateleira onde estava o vaso, agora restaurado, com uma cola dourada, visível, mas bela, e respondeu: eu era como aquele vaso, quebrado, esquecido e sem valor. Mas Deus não só me restaurou, Ele me transformou. Amém. Eu acredito que essa é a transformação que todos nós precisamos, né? Então, assim como Elias, todos nós temos rachaduras, feridas e momentos em que achamos que não há mais jeito, mas Deus não se impressiona com os nossos cacos. Pelo contrário, Ele vê beleza onde o mundo só vê falhas. Essa madrugada eu estava orando a Deus e falei: nossa Senhor, que mensagem levar? Porque nós conhecemos um pouco da verdade, não é mesmo? Sempre estudamos a Bíblia. O que levar? E eu comecei a ler, peço para que vocês abram a sua Bíblia. Comecei a ler o livro de Atos, capítulo 3. Nós conhecemos a história. Ele vai falar de Pedro e João. Mas aqui no meu subtítulo está: Pedro cura o mendigo aleijado. Está assim no seu. A cura de um coxo, um aleijado. E o tema dessa mensagem dessa manhã vai ser: o poder de Deus transforma vidas.
Assim como ele transformou a vida de Elias, ele pode transformar as nossas vidas. Sim ou não? Porque realmente, todos nós somos como esse vaso que eu acabei de falar. Existem trincaduras, rachaduras profundas. Mas Deus, ele pode transformar tudo. Amém? Assim como nós estamos, vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa fronte e pedir mais uma vez a presença do nosso Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e tudo que nela há. Pai querido, como o Senhor já mostrou na primeira hora que o Senhor está aqui presente em nosso meio, eu peço que o Senhor toque em nossos corações, para que nós possamos sair daqui hoje revestidos do Teu poder, entendendo, Senhor, o Teu sacrifício pelas nossas vidas, para que nós possamos entender o sacrifício que o Senhor nos pede, que é o nosso arrependimento, o nosso coração. Obrigado por tudo. Amém. Então aqui no capítulo 3, começa assim: certo dia, por volta das 3 horas da tarde, Pedro e João foram ao templo fazer o quê? Orar. Foram ao templo orar. E 3 horas da tarde ou da manhã? 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, Pedro e João foram orar no templo. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber o quê? Dinheiro, uma esmola, né? Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levante-se e ande. Que ousadia de Pedro, né? Uma ousadia muito grande, né? Mas a gente vai explanar a mensagem e nós vamos entender muitas coisas aqui. Versículo 7. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus. Entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinha visto na porta formosa, e ficaram perplexos, admirados. Correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João, e não se afastava dele. Então você veja bem, primeiro, milagre na porta do templo, do versículo 1 ao versículo 10, né? Como a gente estava lendo, vou ler agora o versículo 10. Todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinha visto na porta formosa e ficaram perplexos. Eles viram aquele homem. Então, a manifestação do poder de Deus através da fé. Da fé de quem, irmãos? Cada um. Quando Pedro fala para o homem: eu não tenho nem ouro nem prata, mas eu te dou tudo o que tenho, levanta e anda, a fé curou aquele homem. Porque aquele homem não fez que muitas das vezes eu e você, naquele momento, poderia ter feito. Eu preciso de dinheiro. Não é assim? Mas ele teve fé para ser curado. Então, Pedro e João, eles vão ao templo, né, na hora da oração. No versículo 1. No versículo 2 e 3, um homem coxo de nascença é colocado à porta do templo, chamada Formosa, pedindo esmola. E no versículo 4 e 5, Pedro e João olham
para ele e pede que ele os olhos também. E no versículo 6 e 7, Pedro declara: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta. Hoje aqui nós falamos muita coisa na lição, né? Falamos o que é perfeição, o que é isso, o que é aquilo. Mas para chegar na perfeição tem que existir, é um conjunto, tá? Um relacionamento com Deus e um arrependimento sincero e verdadeiro. Por que hoje nas nossas igrejas não vemos muitos milagres? Não vemos coxos andar? Não vemos paralíticos deixados na cadeira de rodas? Por que será? Está faltando relacionamento. Não adianta eu estar dentro da igreja, ser dizimista, ser ofertante, fazer a obra, pregar, cantar, louvar, mas o meu coração ainda está faltando o arrependimento. E para Pedro e João chegar a esse momento, muitas coisas aconteceram lá atrás. A gente pegar quando Jesus veio e escolheu os 12, escolheu os mais perfeitos, sim ou não? Quem que era Pedro? Ele era um homem que ele puxava a sua espada da barriga e não tinha para quem, não é assim? Mas ele começou a ter um relacionamento com Jesus Cristo. Ele começou a entender ao ponto de... E a palavra fala que ele não curava. Onde ele passava, a sombra dele curava. Tal é o relacionamento. João, confundido com Jesus. Será que eu e você, nós possamos, ou nós podemos, realmente chegar nessa perfeição, irmãos? Sim ou não? Com franqueza, podemos. Depende agora, não. São seres humanos. Você veja bem, no versículo 8 e 10, diz assim: o homem é curado instantaneamente. Instantaneamente, ó. Entra no templo andando, saltando e louvando a Deus. E todos ficaram maravilhados. Então, a aplicação da nossa vida nessa manhã é que Deus ele age através de pessoas comuns para realizar milagres extraordinários. Extraordinário. A verdadeira riqueza espiritual. Estava ali um coxo há 40 anos ali. Há 40 anos sendo carregado, levado para ficar na porta ali pedindo esmola. E ali tinha um propósito de Deus para todas as coisas. E quando Pedro chega, o milagre acontece porque aquele coxo teve fé de fazer o quê? Obedecer. Entender a voz de Deus. Amém. Através do homem de Deus. Então, a verdadeira riqueza não é o dinheiro. Hoje nós trabalhamos e não é pecado trabalhar. Temos que trabalhar, não é verdade? Amém. Mas nós temos que trabalhar com sabedoria. O dinheiro não pode ser o nosso dono, o nosso rei. Nós temos que administrar o dinheiro. Porque a maior riqueza é espiritual. Quanto mais relacionamento eu tenho com Deus, mais eu vou ter riqueza espiritual. Mais eu vou poder chegar com aquela fé, determinação, convicção que realmente Deus ele pode usar as minhas mãos para curar o meu outro. Sim ou não? Amém. Pedro e João eram homens simples, sim ou não? Pescadores. E nós? Também. Se Deus usou Pedro, não pode usar a mim e a vocês? Pode. Mas a palavra vem falando, olha, eles não eram ricos. Lá no versículo 6. Versículo 6 está falando aqui, ó. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata e nem ouro. Eles não eram ricos. Eu e você, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, estamos caminhando, né? Estamos vendo, Deus está provendo, mas nós não somos ricos. Cuidado, filho. Então Pedro diz: não tenho prata e nem ouro,
Pedro e João eram pescadores galileus, sem grande instrução formal. Eram estudiosos. E hoje nós temos um pouco de estudo, sim ou não? Nós aprendemos muito. Hoje nós temos a palavra de Deus, temos muitos aplicativos, temos tantas literaturas que podem o quê? Nos ajudar. Mas por que ainda, irmãos, não está havendo cura? Será que realmente eu e você estamos vivendo o verdadeiro arrependimento? O que está no nosso coração? Quando nós estudamos a lição da escola sabatina, por que Deus ele aceita Abel e Caim não? O que Caim fez de errado? São coisas que nós vamos descobrir quando nós chegarmos lá. Mas a princípio dá para a gente entender um pouco. Abel ele fez aquilo que o Senhor pediu. Caim pegou dos melhores frutos da terra. Mas Deus não pediu isso. E muitas das vezes eu e você, nós não estamos fazendo o que Deus está pedindo. Estamos achando que estamos fazendo o melhor, mas não é isso que Deus quer. Ali Pedro e João descem, quando ele vê aquele coxo, a primeira coisa que ele fala, olha, vou falar com as minhas palavras, não sou rico, meu querido, não tenho dinheiro aqui para te ajudar agora, mas olha, o que eu tenho dentro de mim aqui, eu vou dar agora para você gratuito. Você aceita? Imediatamente o coxo fez o quê? Aceita. E Deus deu um simples nome maravilhoso, porque para muitos é simples. Para nós que conhecemos, é a salvação. Levanta e anda. E aquele coxo fez o quê? Levantou ele. Então eles eram pescadores galileus, sem grandes instruções, formal. Aí Jesus chama aqui em Atos capítulo 4, versos 13, a gente vai ler assim, ó. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Está assim no seu livro? 4:13? Atos. Capítulo 4:13. Então aqui, no versículo 13, quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram o quê? Admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Então aqui, esses membros religiosos chamaram os dois de iletrado. Intrepidez, é a mesma coisa que coragem. Isso. Aqui está intrépido, é coragem, sabe? Então, eles vêm e chamam eles, né? Perceberam que eles eram iletrados, e os chamam de homens iletrados e incultos. O que é uma pessoa inculta? Pessoa que não tem estudo. E eles achavam que tinha mais, mas no finalzinho, o que a gente lê aí? Bem no finalzinho, vai ler. Mas eles perceberam que eles tinham estado com Jesus. Você entende? O porquê que há cura muitas das vezes na vida de qualquer cristão? Porque quando o cristão está verdadeiramente com Jesus Cristo, não importa se você é um teólogo, não importa se você é um advogado, não importa o magistrado que você tem. Mas aqui Deus, Ele prova que Ele pega o comum. A minha mãe é analfabeta de pai e mãe. Ela aprendeu a ler olhando a Bíblia, irmãos.
E tem dificuldade um pouquinho hoje, mas ela lê a Bíblia. E eu falava, mas como que pode? Eu era menino, eu falei, como que pode? É loucura, né? Aí eu falo, como que pode? A sede, né? Aí ele vem mais aqui, ó. O espanto da multidão, aqui no versículo, voltando para o 3, capítulo 3, né? Do versículo 11 e 12. Né? Que aí ele vem e ele fala desse espanto, ó. Cadê aqui o 11? Aqui, ó. Admirados correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Versículo 12. Pedro percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão, o povo de Israel, porque ficam surpresos com isso. Diz, né? Povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Disse ele. Porque olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Bom dia. Bom dia. Então o milagre chama atenção, mas Pedro ele direciona o que? A glória para Deus. Então muitas das vezes Deus nos usa para fazer pequenos milagres ali, e muitas das vezes a gente acha que já é o máximo. Esquece de direcionar o que? Tudo a Deus. Olha, fui lá, orei e o negócio aconteceu. Muitos assim, infelizmente. Mas quando Pedro ele vê que esse milagre que aconteceu com o coxo, ele direciona tudo a quem? A Deus, a glória de Deus. No versículo 11, o homem curado se apega a Pedro e João e todos correm admirados para eles. Porque quando uma pessoa chega, você está passando por uma enfermidade, um homem de Deus, uma mulher de Deus chega até você, põe as mãos e faz a oração da fé, e você é curado naquele momento, é lógico que o seu coração vai ter o quê? Gratidão. Amém. Aí você vai querer estar perto dessa pessoa, sim ou não? Amém. Mas essa pessoa que foi usada tem que entender que tem que direcionar essa cura a quem? A Deus. Ele foi o vaso. Lembra da historinha que eu contei agora de pouco, do vaso quebrado? Elias ele ficou um bom tempo, de tantas arestas na vida dele, de tantas perdas na vida dele, ele se distanciou de todos e distanciou de Deus. Mas um dia, limpando o vaso ali, antigo da avó, o vaso cai e quebra, aí vem aquela emoção, aí ele começa a ter uma lembrança, aí ele começa a buscar a Deus novamente. E a vida dele é o quê? Transformada. A vida desse coxo foi o quê? Transformada. E muitas das vezes, por que a nossa vida não é transformada verdadeiramente, irmão? Porque muitas das vezes nós somos ocupados com os nossos afazeres. Muitas das vezes nós estamos ocupados com tanta secularidade na nossa vida que a gente não enxerga o poder de Deus. Isso me faz lembrar de Marta e Maria. Quando Maria estava aos pés de Jesus ouvindo a palavra, e Marta estava o quê? Ocupada nos seus afazeres. Marta. Não é assim? Então nós temos que rever os nossos conceitos. No versículo 12, Pedro ele repreende a multidão por olhar para eles como se o milagre fosse pelo próprio poder ou santidade. Nós temos que se santificar todos os dias. O poder vem de Deus. Mas mesmo o poder vindo de Deus para a nossa vida, não é por nós, é por Jesus. Amém? Amém. Então ser um instrumento, nunca devemos roubar a glória que pertence a Deus. O milagre é uma oportunidade para apontar para Jesus. E muitos estão aí fora, irmãos, ou dentro das nossas igrejas, não enxergando isso. Acontece o milagre, esquece de apontar quem é o verdadeiro milagreiro, se assim posso dizer. E o ser humano já tem uma tendência de idolatrar às vezes a pessoa.
Esse é o grande X. É por isso que Pedro, quando ele vê a multidão chegando até eles ali, como dizendo assim, poxa, tem que ficar perto de você porque você fez um milagre. E Pedro, na santidade, na intimidade, na convivência, na devoção com Cristo Jesus, o que ele fez? Repreendeu o povo. E falou, é tudo glória de Deus. Ser um instrumento nas mãos de Deus significa estar disponível, obediente e sensível à direção do Espírito Santo, para que Ele possa agir através de você, mesmo com suas limitações. Às vezes você fala assim, mas quem sou eu? Minha vizinha pediu uma oração para mim. Poxa, eu estou passando por tantas arestas da minha vida. Eu vou lá orar por quê? Como que eu posso orar por uma pessoa se minha vida está todo um caos? Mas Deus, Ele usa o comum. Mesmo nas suas dificuldades, Deus Ele quer te usar. Deus Ele quer transformar a sua vida. E através da sua transformação, a vida do outrem é o quê? Transformada. Sabe, irmãos? Nós estamos vivendo uma época do Evangelho que está tão complicado. É tanta covardia que estão fazendo. Sem não querer, né? Cristão é exemplo mesmo. Sem ele. E nós estamos vivendo, sabe, numa geração que está Não quer nada com Deus, não. Tá prostituindo a palavra de Deus. Essa é a palavra. Prostituindo a palavra de Deus. Mas aqueles que são remanescentes, aqueles que estudam, aqueles que estão levando a sério, dificilmente vai ser enganado. Dificilmente. Amém. Irmãos, Pedro e João estavam ali. E de repente Pedro olha aos olhos daquele homem. E acontece um milagre extraordinário. Imaginou você chegar assim, tá andando, tem uma pessoa ali, um tempo, todo dia você passa, você vê a pessoa sentada ali porque não pode se locomover. E de repente você vai lá e só faz assim, com licença. Jesus já te viu. Aí, fitando os olhos. E a pessoa fala, amém. Então levanta. Faz o que você não podia fazer. E olha, me arrepia. E a pessoa vai e faz. Aí entra a natureza que a irmãzinha falou. Tem um discípulo que se ama. Nossa, coração, porque a glória é para Deus. Não é para mim. É por isso que a gente vê muitos aí. A igreja do milagre, daqui a um tempo, cara. Só Deus, né? Eu me lembro quando o do Chapéuzão começou a fazer isso, aquilo. Aí eu falei pra minha esposa, falei assim, não vai demorar muito. A máscara cai. Você será? Parece ser tão verdadeiro. Eu falei, presta atenção nas coisas que estão acontecendo. É que a partir do momento que a pessoa tem o dom por ela, mas ela pega a glória para ela, aí Deus tira o dom e dá para outro, porque não é, a glória não é para ela. É verdade. Nós é só o vaso. O vaso. Ele tem que ter aquele vaso vazio. Então você veja bem, no versículo 13, versículo 19, já está acabando, estamos caminhando já para o final. No 13, então que Pedro ele explica que foi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó quem glorificou Jesus, a quem eles rejeitaram, entregaram para ser morto, e que Deus ressuscitou. Olha a intrepidez desse Pedro. Será que eu e você tem essa coragem de quando vê realmente a situação nua e crua, e a gente chegar lá naquele meio e falar, irmãos, é o seguinte, bom dia, tudo bem contigo, Varão? Firme e forte? E pegar e ser como um Pedro ali, irmãos, tudo isso está acontecendo porque nós matamos, vocês derrubaram o verdadeiro. Mas no terceiro dia ele se levantou. Amém. A glória do Senhor. Amém? Amém. Então Pedro ele repreende a multidão por olhar para eles como se o milagre fosse pelo próprio poder da santidade. Então nunca devemos roubar a glória de Jesus, né? E ser um instrumento na mão de Deus significa estar disponível. Sabe que você realmente estamos disponíveis? Não responda para mim, responda no seu coração.
E muitas das madrugadas eu falo para Deus, será que realmente eu estou disponível? Qual é a intenção? Então a fé no nome de Jesus foi que deu cura ao coxo, né, no versículo 16. No versículo 17, Pedro reconhece que agiram por ignorância. Pedro entende e reconhece que aquele povo, quando vem diante dele ali, achando que o milagre provém deles, mas Pedro reconhece que foi o quê? Pura ignorância. Que eles não sabiam o que estavam fazendo. Isso me faz lembrar o quê? Lembra quando Jesus estava lá no madeiro? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Pura ignorância. No versículo 18, 19, Pedro chama ao arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então o milagre ele abre espaço para o Evangelho. E a resposta adequada ao poder de Deus é arrependimento e fé em Jesus. Entende? Se não haver o arrependimento e a fé em Jesus, nós estamos impossibilitando o Espírito Santo de nos usar para que aconteça o verdadeiro milagre. Que é o arrependimento de uma pessoa. Eu queria perguntar para você. E tudo isso, também faz, todas essas coisas, faz parte também do amor de Deus. Do amor de Deus. Porque se eu me ponho em primeiro lugar, se eu não der, eu posso ser do jeito que eu sou. Se eu não pedir a nosso Deus para eu permitir, se eu deixar o amor de Deus entrar no meu coração, mas tudo de bom. O amor. Fé, amor, fé, perseverança, tudo. Amém. Eu ia falar, deixa ela terminar. Pode falar, irmã Maria. Se quer falar mais, pode falar. Quer falar mais, irmão? Irmão, sabe o que eu queria perguntar? Não, sobre revelação. Tem que falar sobre revelação. Tem muita revelação, pode ser falsa. Mas Deus já revelou nas igrejas, não sei não, lá na Bahia, né? O barbeiro me mordeu e eu caí. O morto, você sabe como é que desmaiava. E eu não sabia o que era. Aí quando foi um dia eu fui na igreja, já com essa doença. Eu estava na Bahia, e fui para São Paulo. Aí quando chegou lá, Deus revelou aqui em São Paulo. Deus é maravilhoso. Aí agora o pastor revelou. Disse, olha, tem uma pessoa aqui que ela desmaia e cai. O barbeiro me mordeu, vem aqui na frente. Aí eu não sabia, né? Aí Deus veio e Aí como eu sabia que eu desmaiava, eu estava com a criança, ele está falando assim, olha, é comigo. Aí eu fui lá, a senhora ali, tem a criança aí, a pessoa veio. Aí orou, irmão, botou a mão na cabeça e orou, e o pastor entendeu a mão. Quando eu cheguei na Bahia, a menina que trabalha com gente doente, sabe? Aquelas mulheres que trabalham para tomar conta das mulheres doentes, sabe? Vem logo para fazer teu exame, pelo amor de Deus. Então tá com dessa de chaga, aquela doença de chaga, né? Com barriga. Olha, irmão, me chorava feio na Bahia, não deu nada. Eu, papai é criança. Amém. E eu sarei aqui em São Paulo. E graças a Deus, tudo que tem para a nossa vida, minha irmã, vai estar revelado aqui. É a fé do pastor entende? e a minha foi a dúvida, foi assim. Olha, Foi a fé é dele, por isso que a gente fala que o milagre ele abre espaço para o Evangelho. E a resposta adequada ao poder de Deus é arrependimento e fé em Jesus. Amém? Então o arrependimento verdadeiro ele produz o quê? Frutos visíveis, ou seja, mudanças reais na vida. Não adianta nada, já falei no início, eu estar dentro da igreja, eu ser dizimista, ofertante, faço a obra, Deus fez um milagre na minha vida, mas eu não ter mudança na minha vida, porque quando Cristo ele vem, quando Cristo ele entra, muda. Porque a palavra diz o quê? Vinde a mim, todo cansado. Vinde a mim quando estáis. Mas Deus não fala. Pode vir até mim, mas permaneça como você está. Cansado, destruído, arrebentado, mentiroso, fofoqueiro, isso, aquilo, intrigueiro. Essas coisas. Ele não fala isso. Ele fala, você vai vir até mim e eu vou mudar a sua vida. É verdade. Entende por que muitas das vezes, ou não há ainda muitos milagres dentro da igreja? Tem que partir de mim, tem que partir de você esse arrependimento. É individual. Então, Mateus 3,8 diz assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E para a gente finalizar,
Arrepender-se significa mais do que se sentir culpa ou tristeza por um erro. Isso acontece quando a gente dá uma pisada na bola, a gente sente uma culpa, né? Por que eu errei, não é verdade? E o arrependimento, não significa isso, tá? Na Bíblia, arrependimento envolve uma mudança profunda de mente, coração e direção. Então, quando eu vivo uma vida totalmente desolada, quando Cristo vem, Ele já começa a me dirigir na direção certa. Eu começo a me arrepender de muitas coisas. Eu não nasci evangélico. Também não. Faz 32 anos que eu estou no Evangelho. Só um mês segundo. Mas eu não nasci no Evangelho. Eu já vi muitas mancadas na minha vida. Só um mês segundo. Eu tenho uma filha, minha filha mais velha. Quando nós chegamos no Estado de São Paulo, a minha filha dele tem um problema de saúde e ela começou a fazer depressão muito profunda, não só ela. E nesse tempo eu tinha aceitado a palavra da Bahia, batizei, mas não tinha, como eu não estudei, sou analfabeta, mas nosso Deus ele é fiel e poderoso. E aí nós entramos em campanha de oração, Deus curou a minha filha, foi dos médicos, Deus deixou o médico também cuidar da nossa casa, mas o nosso Deus é o médico de médico. Hoje ela está seguindo a Deus em outro ministério, é o objetivo dela. Amém. Mas eu passei uma luta grande, entrando em campanha de oração, Deus curou minha filha. A senhora me perdoe, mas depois eu quero ver esse testemunho depois. Eu tenho só mais 5 minutos para me fechar aqui. Tá bom? Porque senão nós vamos exceder o horário. Tá bom. Tá bom? Mas eu tô falando assim, porque Mas, Deus tem poder para fazer aquilo. tem tudo, e é para todos. Então, você veja bem, arrepender-se significa mais do que o quê? Sentir culpa ou tristeza por um erro, tá? E na Bíblia, arrependimento envolve uma mudança profunda de mente, de coração e direção, certo? É reconhecer o pecado, lamentá-lo sinceramente, voltar-se para Deus e buscar viver de forma diferente. Lembra que nós falamos de Davi? Né? Então ele sentiu isso. Ele se arrependeu. Ele teve uma mudança, uma nova direção na vida dele e começou o quê? A viver. Só que naquele momento ele se tornou segundo o coração de Deus. Naquele momento. Aí entra aquilo que a irmã Mônica estava falando. Ele não poderia construir um templo para Deus porque as suas mãos estavam o quê? Cheias de sangue. Mas a geração dele, você entende? Então quando nós estamos arrependidos de algo, as nossas mãos estão cheias de sangue, mas a nossa geração, ela pode fazer a mudança. Amém? Amém. Então você veja bem, não é só dizer errei, é dizer errei, me entristeci de ter ofendido a Deus e com a ajuda dele não quero mais viver assim. Entende? Aí muitos entram dentro da igreja, vai lá, ouve uma pregação que, nossa, é extraordinária, e sai de lá o quê? Maravilhado. Aí já vai entrar naquela parábola que Jesus fala do semeador, que uma cai, né, nos pedregais, tal, isso, aquilo. Mas se a pessoa sai de lá totalmente hilária, sentindo que realmente Deus fez uma obra em sua vida e não dá continuidade, volta aonde? Estaca zero. É por isso que nós temos que estar realmente arrependidos. E eu deixei aqui no final uns versículos-chave, ó. Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Lucas 15, 11 e 24. Parábola do filho pródigo, ó. Retrata o que? Arrependimento verdadeiro. Nós conhecemos essa história. O menino pega tudo, a herança, vai viver uma vida totalmente fora da presença do Pai terreno, do Pai celestial, mas só que quando ele está ali naquela miséria, vem o quê? O arrependimento. E quando vem o arrependimento genuíno no seu coração, que a ponto dele falar assim: eu vou chegar lá no que o Pai vai fazer de mim um servo. Não é assim? Mas o Pai está lá na porta, esperando de braços abertos. Deus, ele é assim conosco, irmãos. Sabe, não importa a falha que a gente falhou ou está falhando, mas o que importa é a gente se arrepender e não viver mais daquela maneira, mas viver de uma maneira totalmente
diferente. Aí Isaías 55, 7 diz: deixe o ímpio o seu caminho, volte-se para o Senhor, e se compadece dele. Então, se eu tenho uma vida limpa, mesmo estando dentro da igreja, eu tenho que ter no meu coração que Deus ele pode me limpar. Verdadeiramente, eu posso ser um vaso quebrado, restaurado, cheio da presença e da unção do Espírito de Deus. É assim, irmãos. Sabe, que eu e você realmente nessa manhã possamos refletir, sabe? E entender que Deus ele está na nossa vida em todo momento. Ele jamais vai abandonar. Amém? Deus abençoe cada um de nós. Continue nos abençoando, né? E tem mensagem? Tem muitos anos. Deus disse que vai ter muito sofrimento na terra, mas ele só vem quando todo mundo conhecer a palavra dele. Tem que levar a palavra dele ao mundo. Por isso que nós temos que estar todos os dias se arrependendo, né? Levar a palavra, todo mundo levar. Mas amém. Vamos ter uma mensagem musical e logo após já a hora e a gente encerra. Amém? Irmãozinho, eu vou operar terça-feira lá na minha Araraquara, se orar, viu? Amém. Eu tenho medo de operar, mas Deus vai pensar vai dar certo. Deus vai dar. No app da Bicbus, você encontra passagens para viajar de ônibus na sua empresa. Opa! Deixa eu centrar o Wagner aqui. Aqui na parede. Tinha falado no vaso e a Silvia sugeriu que eu cantasse esse hino, né? Mas desse hino, o vaso é quebrado, né? Para exalar o perfume. Que nós possamos exalar o perfume de Cristo, né? Amém. Nós possamos ser esse vaso quebrado para poder exalar o perfume de Deus. Economia se compra
esquecer nunca mais. Irmãos, estenda suas mãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e tudo que nela. Pai, nossa irmã Ana vai fazer uma cirurgia e nós pedimos essa manhã que o Senhor seja com os médicos, com todos aqueles que estarão lá no hospital. Que ela possa, meu Pai, sentir a Tua presença, Senhor, nesse momento de cirurgia. Que ela possa, Senhor, voltar e dar o testemunho para a honra e glória do Teu santo nome. E nós pedimos essa manhã, Pai. E nesse momento também quero agradecer porque o Senhor é um Deus bom e maravilhoso. O Senhor que está cuidando de todos nós. E o Senhor nos leve para a nossa casa, debaixo da Tua unção, da Tua proteção. E que nós possamos ter uma semana abençoada em Tua presença. E sendo, Senhor, um vaso, Senhor, na vida daqueles que precisam. Mas um vaso cheio, meu Pai. Cheio do Teu poder, Pai querido. Pai, nos ensina cada dia mais a nos amar uns aos outros. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. É Alexandre. Alexandre, eu vou apresentar o irmão, abençoe tudo. Amém. Aí agora vai na terça-feira, que não sabe, não posso, né? Tem que dar resguardo, tem que dar resguardo. Nós temos um livro para falar de Pedro e João, mas muita coisa não dá, né? Nossa, aqui nesse livro de Atos dos Apóstolos fala maravilhoso, né? Não. E ela vai falar, né? Amanhã eu vou lá. Gente, ela me chama de marido, viu? Porque ela ouve a mamãe chamar marido, agora é marido. É seu também, viu? Aí você deixa guardar. Você de vergonha agora, manda ele pro bar. Até o